Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia extremamente abençoado, exageradamente abençoado. Glória a Deus, toda honra e glória ao Senhor Jesus, toda honra e glória ao Cordeiro Santo. Aleluia, estou muito feliz, amém? De estar com todos vocês mais uma madrugada e poder celebrar o Cordeiro, poder celebrar o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, tudo é para a honra, para a glória dele para todo sempre, amém? Tô muito feliz. Hoje é Isaías, tá? Capítulo 48. Ontem nós lemos Isaías 47. Aleluia. Gente, amanhã nós vamos estar orando sobre ferida de pai, com pai. Todo problema que você teve com o pai. Amanhã nós vamos estar com essa pauta. Todo dia é uma pauta de uma ferida. Se você é meu aluno do Reset 27, eu peço que você esteja fazendo todas as madrugadas, amém? Você que é meu aluno, sábado agora nós temos a imersão dos códigos da alma, vai ser uma imersão poderosa. Deus vai te chacoalhar, Deus vai falar com você, amém? Outra coisa eu quero pedir, faça as tarefas, vocês que são os alunos, aquela tarefa ela é imprescindível, amém? Então eu venho hoje... Ainda estou muito quebrantada. Ei, aleluia. Glória a Deus. Nós fizemos um ato profético poderoso. Gente, vocês não têm noção como os atos proféticos são poderosos? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Obrigada, Nani. Eu já vi aqui Isaías 48. Amém? Glória a Deus. Olha, eu estou fazendo todas. Gente, façam as tarefas. Façam as tarefas. Faça tudo bonitinho. Porque você vai viver em 90 dias o que talvez você gastaria 20 anos correndo atrás de um ministério que tem essa ferramenta, outro ministério que tem aquela. O que eu estou tentando dizer para você? Você vai viver em 90 dias o que eu demorei uns 7 anos para descobrir tudo. Tive que ler muito livro, tive que ir em muitos lugares, aí eu pegava uma ferramenta aqui, daqui a pouco eu via necessidade de algo, eu pegava outra ali. E eu sou muito estudiosa, então eu sou muito obstinada por aquilo. E eu estudei demais, o Senhor foi me dando conhecimento. E eu vejo o Senhor usando a minha área médica para trazer a questão do Reset 27, porque o Senhor pegou todos os eixos. Amém? Gente, os PDFs estão lá na plataforma, amém? Você tem que baixar lá. Eu sei que a gente tinha antes uma outra metodologia, uma outra plataforma, a gente mandava, mas não vai ser assim mais. Não tem como ser assim. Então você precisa acessar lá a aula, ir lá e baixar. Tá debaixo das aulas, certo? A Nani depois vai postar de novo, tá, Nani? Posta lá no grupo. Se você tá no grupo, amém, dos alunos. Como que entra pelo grupo? Só se você entrar na plataforma, você consegue entrar no grupo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vocês aceitam um cafezinho? Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho uma mega novidade para contar para vocês. Amém? A atmosfera está diferente. Atmosfera... Nós estamos na atmosfera do Reset 27. Amém? Gente, quando eu renunciei à medicina... Vocês estão falando médica de almas, né? Há muitos anos atrás, uma senhorinha, uma profetisa... Eu nem imaginava que eu ia ofertar a minha profissão. Ela entrou no mistério e ela falou assim, assim diz o Senhor, um dia pedirei eu a tua profissão. E tu já não serás uma médica de homens, mas sim uma médica de almas. Tua família vai se opor contra isso, mas eu serei contigo. Foi essa palavra que eu recebi. E eu sei que, para os meus pais isso foi um choque, até eles entenderem aquilo que Deus tinha na minha vida. Então hoje eu vejo Deus trazendo à tona, juntando tudo aquilo que Ele me forjou, né? Então, que você venha se levantar também com sensibilidade para atender, para entrar na estação que Deus quer te colocar. Às vezes eu achei que eu ia viver como médica e ali eu poderia ser usada no reino. Eu só fui entender o tamanho do meu ministério o dia que Deus falou para mim, Larissa, você dentro de um consultório é um prejuízo para mim. Que aquilo me matou. Porque eu já fazia a obra de Deus dentro do consultório.
dentro, queridos, da ética média, não se pode orar por pessoas, não se pode fazer isso, não pode manipular ninguém ou declarar sua fé, porque senão eles olham isso como manipulação, né? E por a gente ser uma autoridade, médico, né, tem essa autoridade sobre uma população. Então, mas eu era usada. E aí quando Deus falou assim, você num consultório é um prejuízo pro meu reino. Quando ele falou aquilo, eu falei, Deus, então me perdoa, porque eu não tô conseguindo ver o que o Senhor tá vendo. Porque se o Senhor tá falando isso pra mim, é que é grande, mas eu não consigo ver agora. Então, Senhor Deus, me ajuda a enxergar o que o Senhor tem pra mim. Amém? Ó, minha cabeça ficou dormente na hora da oração. É cura interior, queridos. É as fortalezas caindo, tá? Hoje é Isaías 48. A minha novidade pra você é, em breve, presta atenção. Quem aí, tá? Presta atenção. Quem aqui assistiu gratuitamente a imersão do DNA e conseguiu acessar a plataforma, conseguiu fazer tudo bonitinho? Quem foi? Quem de vocês? Coloca assim, só eu assisti o DNA. Só pra mim saber se todo mundo conseguiu assistir. Quem conseguiu assistir a imersão do DNA gratuitamente, que foi uma imersão que eu ofertei. Ó, coloca aí, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, vocês que já estão dentro da plataforma, eles vão conseguir assistir, né, Nani? Vocês que estão dentro da plataforma, em breve, até sexta-feira, eu vou lançar um seminário gratuito, tá? É um seminário de libertação financeira para todos que quiserem. Essa é a minha primícia do Yom Kippur desse ano, tá? Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho do Yom Kippur dentro desse seminário, certo? Mas eu vou trazer para vocês um seminário poderoso, tá? Vou explicar para você o porquê que uma pessoa não prospera, o que impede, quais são as legalidades. Então, é algo tremendo. Se preparem para um estudo. Eu já dei esse seminário, acho que 2 ou 3 vezes, mas faz tempo que eu não dou esse seminário. E esse seminário, ele sofreu um upgrade, ou seja, eu remodulei todo ele, eu refiz ele, certo? Depois que eu recebi uma unção nova, todo o meu material, toda vez eu nunca consigo fazer ele do jeito que ele é. Amém? Então vai ser algo assim muito, muito poderoso. Então se preparem para o melhor seminário da vida de vocês, de libertação e restauração da área financeira. Ele é um presente, só que só vai conseguir assistir quem estiver ao vivo. Eu já vou avisar vocês. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então vocês se preparem, porque vocês vão sair assim com a mente expandida. E eu vou dar muito conselho para vocês, eu vou trazer o que você pode prosperar, o que você pode fazer para prosperar nos dias atuais. E há uma palavra profética de Deus sobre os seus povos, que são os filhos, que Deus está trazendo um tempo de transição financeira. Ele está tirando de quem é ímpio para dar para os seus filhos. Há um tempo que, ou seja, transição financeira, Deus está trocando os tesouros da terra de mão, mas só vai receber quem tiver aliança com Ele. Amém? Então eu quero que vocês se preparem, vai ser um seminário estrondoso, é gratuito. Se prepara para ficar comigo ali de 7 a 9 horas, porque é isso que dura o meu seminário. Quando eu dou um seminário, eu explico tudo, eu vou trazer tudo para vocês. Então Deus, e aí nós vamos fazer ali quebra de maldição, vai ser poderoso. Exatamente, transferência de riqueza. Perfeito, profeta Ivonei. Transferência de riqueza. Então vai ser um tempo assim estrondoso, tá? Se preparem para viver um tempo poderoso, amém? As tarefas do suco do ciclo 2 começam amanhã. Exatamente. Por exemplo, hoje, que horas que você começou o seu jejum? Lá naquele domingo, se você começou domingo. Talvez você começou segunda. Se você começou segunda, o seu ciclo 9 encerra só amanhã. O nosso ciclo 9, nós hoje estamos no dia 9. O meu dia 9 encerra hoje às 19 horas. Amém? Quem aqui começou às 19 horas? Todo mundo? Depois eu vou mostrar esse pouco para vocês. O meu começou às 19 horas, tá?
tá? E aí o que acontece? Hoje, às 19 horas, eu saio do dia 9, do ciclo de número 1, e entro no ciclo de número 2. Automaticamente a atmosfera muda. Você vai sentir a atmosfera. Se você já está quebrantado, você vai ficar umas 7 vezes mais aquebrantado. Então você se prepare. Aí você, se quiser começar a fazer a tarefa hoje, depois das 7, você já pode começar a fazer. Mas o ideal seria você fazer na parte da manhã. Mas se para você de noite faz mais sentido, faça. Amém? E, gente, não esqueça. Um dos eixos da engrenagem do reset é o decreto que você tem que fazer todo dia em voz alta. Essa oração, ela é para ficar cravada no teu coração e na tua alma e na tua mente. Certo? E você vai perceber que na tarefa tem uma oração também todo dia diferente uma da outra. Ok? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, então fiquem assim, ó, fiquem em paz, que em breve eu vou colocar o link aí. Aí você que não tem acesso à nossa plataforma, você vai se inscrever, vai chegar um login para você e uma senha lá no teu e-mail. Você vai pegar esse login, vai pegar essa senha e vai entrar na plataforma, tá bom? É assim, tá? É um seminário gratuito da área financeira, poderoso, que vai te abençoar muito, tá? Gente, quem começou quinta-feira, vocês têm que contar, amém? Então vocês contam 1 dia, 2 dias e assim sucessivamente, tá? Assistam todas as aulas, toda a imersão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O seminário eu preciso olhar minha agenda, meu calendário, mas eu vou pegar uma aula dos alunos do Reset, que é um sábado, e vou colocar numa quinta-feira para mim poder dar essa aula na íntegra para vocês no sábado, que vai ser, na verdade, uma semente, tanto para os alunos do Reset, para todos, tá? Vai ser minha maior oferta esse ano de primícia a nível de conhecimento. O Senhor tem me dado muito conhecimento, muita sabedoria, amém? Glória a Jesus. Em breve eu divulgo a data. Por que eu estou falando para você? Para você ficar de olho nos meus stories. Para você ficar de olho, você que nunca fez, tá? Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te glorifico, te agradeço, te enalteço e declaro que Tu és Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Eu chamo agora o perfeito, doce, o amigo, o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, como nós estamos felizes contigo, por estar vivendo tantas coisas na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Espírito Santo, você é o apóstolo, o pastor, e Espírito Santo, você tem toda a liberdade. Eu sou apenas um pequeno instrumento. Me usa, amigo Espírito Santo. Nós te amamos. Consagra esse devocional, esse novo ciclo que se inicia hoje, às 19 horas, ou alguns mais cedo, ou talvez alguns amanhã ou depois. O que importa é que essa pessoa esteja alinhada ao propósito. Eu quero declarar, Pai, que esses 90 dias serão os 90 dias de mais estrondo em cada área de nossas vidas. Já profetizo que será um tempo em que nós vamos cruzar de um lado a outro no Rio Jordão. E quando nós chegarmos do outro lado, o que nos espera é a porção dobrada, que na lamaçou. Leike, nuriacha, namaku yasoa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo em Isaías, amém? Isaías, capítulo de número 48. Nós vamos estar orando, nós vamos estar lendo agora, amém? E depois eu tenho uma palavrinha para dar para você. Então diz assim aqui em Isaías: ouça-me, ó família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vieram da linhagem de Judá. Escutem, vocês que juram em nome do Senhor e invocam a Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. Vocês se chamam de habitantes da cidade santa e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Muito tempo atrás eu lhes disse o que aconteceria. Então agi de modo repentino e todas as minhas previsões se cumpriram. Pois sei como vocês são teimosos. Seu pescoço é rígido como ferro e sua cabeça é dura como bronze. Por isso lhes falei o que aconteceria. Anunciei de antemão o que faria, para que vocês não dissessem: meus ídolos fazem isso. Minha imagem de madeira é o meu Deus
e meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. Vocês ouviram minhas previsões e as viram se cumprir, mas não querem admitir. Agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conhecem. São coisas novíssimas, não do passado, para que não digam, já sabíamos disso. Sim, eu lhes falarei de coisas totalmente novas, sobre as quais nunca ouviram. Pois sei muito bem que são traidores, rebeldes desde que nasceram. Forte, né, queridos? E a gente para aqui no 8, tá? Então aqui o povo se apresenta, né, diante de Deus, e eles, né, estão aqui, né, esse povo aqui, eles é um povo religioso. Quando Deus está falando aqui, o Isaías está falando aqui, ou seja, é um povo que está ali, aqui a gente vê bem no começo do texto, né? Olha só, vocês se chamam de habitantes da cidade santa, tô no 2, de volta. E dizem que confiam em Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Muito tempo atrás, eu lhes disse o que aconteceria. Então aqui fala de um povo, tá? Teimoso, um povo rígido, um povo que muitas vezes estava ali, mas eles não estavam de coração. Ou seja, vamos trazer essa palavra agora para o nosso tempo atual. Tem muita gente cumprindo o protocolo. Tem que ir na igreja todo sábado, tem que ir na igreja todo domingo. E às vezes o seu medo é do que o irmão pensa quando você não vai na igreja, mas você não está com o seu coração conectado ao Senhor. E eu já fui essa pessoa. De que, eu já faltei 2 domingos, vão pensar que eu estou desviada. Mas na verdade eu nunca estive no centro da vontade de Deus. Porque como eu posso me desviar de algo que eu nunca estive? Na verdade, o fariseu religioso, na verdade, ele representa uma religiosidade. Ele está aparentando, ele está encenando ser espiritual, enquanto ele não é, certo? Então, não adianta a gente querer usar o nome do Senhor sem viver esse quebrantamento, sem viver essa intimidade. Nós precisamos pregar e viver. E hoje tem muitas igrejas, denominações, onde está cheio de gente, mas vazia de Deus. É um povo que vai para cumprir protocolo e se convencer que isso é o suficiente, enquanto estão vazios, enquanto não tem transformação de vida. Se alguém falar para você, eu sou cristão, eu sou batizado, e não houver transformação nessa vida, eu sinto muito. Essa pessoa ainda não está em Cristo. Quem está em Cristo verdadeiramente, querido, é confrontado. O Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo não deixa você andar mais com a mesma roupa. O Espírito Santo começa a falar, olha, essa amizade aí não combina com aquilo que eu estou fazendo em você. Porque quando nós entramos em Cristo de verdade, nós entramos na nova estação que eu preguei ontem. E na nova estação, o Espírito Santo, ele traz que o santo não combina com o profano. Você pode estar num processo de se livrar de pecado, mas você acabou de entrar numa estação onde Deus está te santificando. E o Espírito Santo ele vai começar a falar para você. Essa roupa não combina mais com você, essa maquiagem exagerada. Às vezes o Espírito Santo vai te pedir até renúncia de coisa lícita. Renúncia de coisa que é natural e não tem problema. Mas talvez o seu coração está naquilo. Amém? Estava escutando, né, a Darlene falando que Deus pediu para ela tirar os cílios nesse programa do Reset. Pediu para ela tirar as unhas. Isso foi com ela. Mas talvez com você Deus te peça outra coisa. É pecado usar unha, usar cílio? Não. Mas se Deus quer tratar e trabalhar no eixo do corpo, da alma, da mente, do espírito, Deus está falando assim, eu vou trabalhar tanto a sua identidade que nós precisamos tirar de você tudo que não é seu. E Deus, ele trabalha desse jeito. Então quando Deus começar a te incomodar, tira cílio, você não vai usar cílio, você não vai pintar unha. Porque Deus está falando, olha, não quero nada que de verdade não seja de você nessa temporada. Amém? Olha aqui, ó. A Margrite disse assim, Deus me pediu as unhas, o mega hair. Olha aqui a pastora Jerusa. Deus me pediu os cílios. Então, queridos, Deus me pediu, quando eu estava no meu primeiro ano, que eu entrei nessa estação de conversão genuína, porque a conversão genuína ela é uma estação. A conversão genuína é uma estação. Deus me pediu a minha vaidade, eu era muito vaidosa. Deus me pediu minha vaidade e eu fiquei 1 ano sem vaidade, amém? E por que Deus nos pede? Para Ele nos equilibrar. Então tem muitas pessoas que conhecem a Deus, certo?
mas estão sempre com palavras vazias. E o que Deus quer de nós? Autenticidade. Tem gente que tem o quê? Uma encenação. Vai ali naquela igreja, ora bonito lá, mas ele não está sentindo nada. É palavras vazias. Você sabe o que Deus quer? Ele não quer formalidade. Ele quer intimidade. Sabe quando você abre a boca e a lágrima, puf, cai? O Espírito Santo está ali. Isso é a presença. Sabe quando você se ajoelha no seu secreto e você não falou nada e a lágrima já caiu? Porque o Espírito Santo já te abraçou antes mesmo de você falar. Amém? Então, hoje em dia nós temos muito isso. De igrejas cheias, mas vazia de Deus. Apóstolo, por que isso está acontecendo? Eu acredito demais que um líder genuíno, ele conduz as pessoas a viver o avivamento. Porque as pessoas, elas não podem chegar numa casa e de repente que é fria e viver um avivamento, a não ser que ela busque em outro lugar e traga para aquele lugar. Então muitos líderes estão impedindo o Espírito Santo de entrar, não mergulhar, não consagrar. Então eles passam que a frequência deles, daquilo que eles vivem no Senhor, certo? E às vezes é religiosidade, certo? Então, o que eu tenho aqui nessa palavra para você? Que Deus ele vai expor toda a aparência de religiosidade nesses dias do Reset 27. Deus vai expor toda a aparência que não combina com a sua identidade. Deus vai tirar tudo aquilo que é falso. E você sabe por que você leu lá o propósito de tirar a lactose? Para sair da imaturidade, para sair do que é falso. Então, quando você viu lá no decreto, eu estou renunciando à lactose. Quando você está renunciando a algo natural, mas ele tem uma conotação, ele tem um significado espiritual. Aí você lê lá a parte do açúcar, é a parte emocional, vitimismo. Vamos continuar aqui do 9 comigo, amém? Do 9 em diante. Contudo, por causa do meu nome e minha honra, refrearei a minha ira e não os exterminarei. Eu os purificarei não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Faço isso por minha própria causa. Sim, por minha própria causa. Não permitirei que o meu nome seja manchado. E não repartirei minha glória com outros. Ouça-me, ó família de Jacó, Israel, meu escolhido. Somente eu sou Deus, o primeiro e o último. Minha mão lançou os alicerces da terra, e minha mão direita estendeu os céus lá no alto. Quando chamo as estrelas, elas parecem todas em ordem. Acaso algum de seus ídolos lhe disse isso? Venham todos vocês e ouçam, o Senhor escolheu o seu aliado e o usará para acabar com o império da Babilônia e destruir os exércitos babilônios. Amém? Então Deus está agindo aqui não por a causa onde Deus está refreando a mão dele, não é por um povo, é pela sua própria honra, certo? Então ele está falando assim, eu vou refrear, eu vou fazer, mas é para não manchar o meu nome, tá? Então, ele não está dando a glória dele a ninguém. A glória dele não é dada a ídolos. Eu preciso que você entenda isso. Então, muitos hoje estão dentro das igrejas, dos altares, dizendo que estão adorando o Senhor, mas eles estão buscando holofote para eles mesmos. Porque talvez eles não conseguiram ser vistos no secular onde eles estavam. Então, muitos têm achado, no gospel, ali na igreja, eu vou ser visto. E muitos têm servido para ganhar visibilidade, para ganhar o quê? Afago emocional de pessoas. E tem pessoas que não estão fazendo de verdade para o Senhor, estão fazendo para homens. E essas pessoas que querem feedback do líder, e aí, você gostou? Querido, quem tem gostado do seu louvor é Cristo. Porque é o Espírito Santo que leva com gemido inexprimível. Então, se o Espírito Santo leva com se o Espírito Santo pega aquilo que às vezes está desafinado e leva com gemido inexprimível, é que o mais interessado na adoração não é o homem, é Deus. Tá? E tem muitas hoje pessoas que estão substituindo Deus por ídolos. Só que esses ídolos, principalmente os evangélicos, não é ídolo imagem. É dinheiro, é status, é pessoas, é a idolatria emocional que eu falei hoje na oração da madrugada.
Tem gente que deixou de buscar em Deus e está buscando em pessoas, aquilo que só Deus resolve. Tem muita gente que fica patinando porque quando você está com BO, quando eu tenho um problema, antes de falar pro meu esposo, quando eu tô com conflito emocional, antes de levar pro meu esposo, que o meu esposo é o meu melhor amigo, ele é o meu confidente, eu levo para Cristo, pro Espírito Santo, apresento para Deus, porque Ele é o meu Redentor, Ele é o meu mestre, Ele é o meu Criador, amém? Então, tem muita gente hoje em dia esquecendo que é por Ele, para Ele, e tá fazendo por pessoas. Então, tem gente que quando se ofende na igreja, eu vou sair desse ministério. Só que acaba saindo da presença. Nunca esteve na presença uma pessoa dessa. Quem sai da igreja por causa de gente nunca esteve na presença. Porque o amor dele não pode te separar. Quando você está nele, nada te separa dele. Então, muita gente sai da igreja porque está ofendido com o irmão. Nunca teve em Cristo. Porque nada... Se isso te fez parar de orar, de jejuar, você vai ter que se converter de novo, porque de verdade você nunca foi convertido. Amém? Quando você é convertido genuinamente, você não retrocede mais. E eu tô falando de conversão verdadeira, e conversão verdadeira, ela precede de uma libertação genuína, contínua, de uma cura interior, imediata e contínua, e de um crescimento espiritual imediato e contínuo, progressivo, todos os dias. Então, o que nós podemos trazer aqui para nós nos dias atuais, tá? Que o Senhor, Ele preserva os seus por causa da sua fidelidade, não é nem da nossa. Deus está falando aqui, eu vou deter a minha mão por minha causa. Muitas vezes Deus está fazendo algo na sua vida porque Ele é fiel à sua descendência. Ele é fiel, Ele que é fiel, amém? O Senhor, Ele preserva muitos por causa de uma promessa que Ele tem lá com um antepassado seu, que talvez tinha aliança com Ele. Mas você pode hoje fazer essa aliança com o Senhor e ser chamado de amigo de Deus como Abraão, Daniel foi, amém? Homens da fé. Então, o que eu vejo hoje, que Deus está purificando a igreja. Eu vou trazer para você a visão profética qual eu tenho hoje dos ministérios. Os pastores se perderam porque eles tentaram transformar um sistema numa sociedade fechada, onde nós vamos falar essa língua, para ser aceito nos lugares. E eu vejo assim, mais ou menos, né, o sistema hoje, um pastor tem que falar dentro daquilo ali para ser aceito, para poder ir na igreja do outro, enquanto era para eles às vezes pregar outra coisa, o avivamento. E o avivamento, ele não cabe em qualquer lugar, porque a libertação, queridos, eu já te contei para vocês, eu já fui chamada para ministrar a libertação, onde o pastor falou, não, eu não quero que expulsa demônio. Se você for vir, eu quero que só faça uma cura interior. Eu falei, meu querido, isso não cabe a mim. A unção está em mim, eu não tenho controle sobre isso. E se a unção que eu carrego de libertar demônios cativos oprimidos não pode ir, eu também não vou. E eu fiquei muito mal, depois eu chorei, por causa que eu senti que o Espírito Santo foi ofendido. O meu melhor amigo. Mas na hora eu fiquei ali firme, dura. Eu falei, eu acho que o senhor não jejua, acho que o senhor não tem vida de jejum. O senhor expulsa, eu ainda perguntei, o senhor já expulsou algum demônio? Sim, indagou e ficou gaguejando. Falei, aí vai mentir, ó. A seta aí, ó. Então, queridos, hoje tem ministérios que eles não querem que expulsa demônio porque senão escandaliza. Aí o membro, às vezes o empresário, ele pode achar ruim, ele pode querer sair dessa igreja porque tem manifestação de demônio. Você não pode expor pecado porque talvez tenha alguém ali em adultério, só que se a pessoa em adultério é um dizimista, é um ofertante, é um primiciante que na igreja não pode perder. E a igreja hoje tem deixado de falar o que tem que ser falado porque tem medo de perder a primícia, a oferta, o dízimo. E eu vou falar uma coisa para você, onde tem unção não falta a provisão de Deus. Aonde tem unção não falta gente dizimando, ofertando. Amém? Aonde tem unção não falta. E tem pastor que está apegado, tem medo de ofender. Você que tem medo de ofender alguém porque você está falando o evangelho, você nunca foi crente. Porque o dia que a salvação chegar de verdade para você, que você for liberto, você fala, eu vou falar a verdade, custe o que custar. Você pode gostar de mim ou não, porque eu sei que quem opera
na parte 2 é o Espírito Santo que vai ruminar isso dentro de você. Eu só tenho que estar na parte 1, que é o Espírito Santo me impulsionando para falar a verdade. Na parte 2 é você e o Espírito Santo. E é ele que convence do pecado e da justiça. Então, como que eu vejo a igreja hoje? Tem igrejas genuínas, queridos, que tem gente pagando preço e tá maravilhoso. Mas hoje, os pastores entraram num lugar de... como se fosse uma sociedade secreta. Nós vamos falar aqui essa língua, nós vamos seguir essa linha. Mas talvez Deus não te chamou para estar ocultando ou negligenciando a mensagem que foi colocada no seu coração. Eu prefiro andar com muito poucos, mas viver o que Deus me mandou fazer. Eu tô nem aí que, o pastor fulano não gosta da minha... Tô nem aí, eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Custe o que custar. E eu vejo Deus também hoje silenciando muitos levitas que se corromperam. Levitas que eram cheios, mas por causa que tornou a música um mercado, Você está entendendo? Nós não podemos parar de consagrar, nós não podemos parar de jejuar, nós não podemos parar, nós não podemos sair desse lugar, nós não podemos, queridos, sair desse lugar. Então, você vai ver sempre na nossa conferência, você não vai ver gente famosa, você vai ver gente ungida. Se alguém subir no altar, é uma pessoa ungida que está escorrendo óleo. E eu só vou trazer gente que pode de verdade trazer um alimento para o meu povo, que de verdade eles vão se saciar. Porque se for trazer água de arroz, papinha, que o meu povo já está acostumado, ou talvez lá no início da conversão deles foi o que eles mais escutavam, eu não vou trazer. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos continuar aqui, amém? Eu parei aqui no 15. Aleluia. Glória a Jesus. No 15, eu disse, eu o chamei, sim, e eu enviarei nesta missão e ajudarei a ter êxito. Cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio, eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora, o Senhor soberano, o seu Espírito me enviaram com esta mensagem. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz ao caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado a paz que flui como um rio, justiça que o cobriria como as ondas do mar. Seus descendentes seriam incontáveis, como a areia da praia. Não teria sido necessário destruí-los e nem eliminar o nome de sua família. Saiam do cativeiro e deixem a Babilônia, e os babilônios proclamem esta mensagem. Anunciem-na em voz alta para os confins da terra. O Senhor resgatou seus servos, o povo de Israel. Não passaram sede quando ele os guiou pelo deserto. Ele partiu a rocha e a água jorrou para que bebessem. Mas para os perversos não há paz, diz o Senhor. E amanhã nós vamos continuar no 49, amém? Nós já estamos quase terminando o livro de Isaías. Então volto aqui com você rapidinho, tá? Então aqui, tá? Deus se apresenta como o Redentor, como o Mestre. E é Ele, queridos, que tem esse papel na nossa vida. Então nós não vamos dar esse lugar que é só de Deus. Hoje nós quebramos e nós destronamos a ferida de paternidade de Deus. E você sabe o que é uma ferida de paternidade de Deus? É uma orfandade espiritual. E o diabo ama atuar debaixo da orfandade espiritual, vocês não têm noção. Porque uma pessoa órfã espiritual é uma pessoa sem filiação, ela não acha que pertence ao reino de Deus. Agora, é diferente quem está no reino. Porque quem está no reino, além de se considerar filho, não aceita que um incircunciso endemoniado venha se opor à obra de Deus, ao que Deus está fazendo. Fala, quem que é esse circunciso? Está falando do meu pai? Quando eu vejo um povo louco aí na internet, falando que... Vocês já falaram que Lúcifer é irmão de Jesus. Eu falo, que incircuncisa essa mulher, meu Deus, que fariseia, que mulher louca. Deus pega essa mulher. A gente fica indignado. Mas por quê? Você é filha, você é filho. Você não aceita, certo? Você não aceita essas heresias, essas coisas, esses ocultismos, amém? Aleluia. Então, vou trazer essa palavra que eu li agora para vocês.
Tem muita gente desprezando hoje a palavra de Deus para viver debaixo da lógica humana. E você sabe esse povo que é muito racional, que quer viver dentro do seu achismo? Não, porque a vida não é assim. É um povo que não tem discernimento, não tem consagração. E uma dica eu vou dar para vocês. Não divide com quem é natural coisas espirituais. Todos nós vivemos no natural, mas existe uma diferença. Tem gente que só vive no natural. Ele é dessa terra. Ele não pensa que um dia ele vai morrer, que pode ter lá na frente um céu e um inferno para ele. Ele não pensa nessa hipótese. Para ele, deixa a vida me levar, vou viver um dia de cada vez. Mas para nós, a nossa mentalidade é: eu vou para Nova Jerusalém. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou em Cristo. E eu preciso que a minha família também vá. E você está toda hora preocupado com quem é da tua casa. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Isso é muito forte, queridos. Então, vamos lá. Tem pessoas que querem bênçãos hoje em dia, mas sem obediência. E eu vou falar uma coisa. Eu estou onde eu estou. Deus me colocou onde colocou. Porque debaixo do principal preceito de todos, antes de consagração, é a obediência imediata. E se Deus me colocou nesse lugar hoje, é porque eu obedeço imediatamente. Se Deus falar assim, para a direita, Larissa, é para a direita. Eu não vou esperar outro sinal. Se eu me consagro tanto, como que eu não vou discernir que é a voz de Deus? Amém? Obediência, queridos, é um requisito que todos nós temos que ter. E nós não podemos, tá, perder a nossa paz em estar na presença do Senhor. Se você está na presença do Senhor, é nele que você tem que se entregar toda vez que o dia mal chegar, porque o dia mal chega para todo mundo. Você acha que eu não tenho dia mal? Eu não sou de ter mais opressão, igual pensamentinho, é coisa emocional. Não tenho isso, faz muito tempo. Só que quando lançou o reset e os demônios começaram a sair da casa das pessoas, o pessoal começou a fazer faxina e tirar as coisas, os demônios, eu contei para vocês, eles fizeram um cerco em volta da minha casa. E aí, eu ainda falei, Nani, eu acho que nós estamos debaixo de uma opressão. E nós começamos a destronar aquilo. E eu comecei a declarar que todos eles tinham direto ao abismo. Então, por que isso? Porque você começou a tomar territórios espiritualmente. Satanás fica furioso. Eles falam assim, nós não podemos entrar, mas nós podemos fazer aqui uma barreira, ela vai sentir a opressão. E eu senti a opressão. E aí eu fiquei 2 dias assim, falei, o que está acontecendo? Eu não conseguia fazer as coisas. Falei, está acontecendo alguma coisa. Mas eu já sabia que era o quê? Falei, meus alunos estão tudo rompendo, estão tudo saindo da procrastinação. E aí eu quebrava aquilo ali. Amém? Glória a Jesus. Então nós precisamos hoje estar debaixo de um alinhamento tão profundo com o Senhor Jesus, para que nada venha nos tirar desse lugar. Então, queridos, não vamos ser um fariseu, não vamos ser alguém que representa, nós precisamos pregar e viver debaixo mesmo da palavra de Deus, certo? Ali aqui, já no final dessa palavra, traz exatamente isso aqui, ó. Não adianta a gente querer viver a liberdade de Deus, viver o novo nível, viver a nova estação, mas a gente ainda está frequentando um ambiente que traz opressão espiritual pra gente. Você quer o novo de Deus, então por que você não acessou os novos lugares? Então não adianta você, né? Eu quero viver o novo de Deus, mas está ainda com as alianças antigas, com as alianças que fica falando coisas que corrompem a sua alma. Quando eu me converti, eu tinha um amigo homossexual, muito meu amigo, foi um amigo assim da faculdade. Mas ele sempre trazia o que ele vivia, as coisas dele. E o Espírito Santo falou, Larissa, a partir de hoje o santo não mistura com o profano. Eu falava, Deus, mas eu posso ajudar? Ele falou, não, você ainda está em fase de libertação. Você está sendo curada. Na verdade, é mais fácil ele te corromper do que você trazer cura sobre a vida dele. Mas vai chegar um momento em que você vai ser usada como um instrumento. Então, queridos, muitas vezes na fase inicial da nossa conversão, a gente quer manter as alianças ainda e não entende porque não consegue firmar na presença, tá? Glória a Jesus. Então, sair da Babilônia, sair desse cativeiro, sair do Egito, sair desses lugares, fala sempre de transição. E transição é, eu preciso sair desse lugar. Eu preciso sair dessa roda de escarnecedores. Deus está chamando um povo para romper todos os dias. Deus não quer você. Eu sou da denominação tal, porque essa denominação é maravilhosa, é rica. Tá, mas se não tiver a presença, se lá não estiver te transformando, eu sinto muito. Não é denominação tal, YX.
O que Deus quer de você é um coração aquebrantado. Não interessa se você está em denominação, você busca Deus em casa, no monte. O que Deus quer de você é um espírito aquebrantado, uma alma rendida. Então, vamos parar de ser hipócrita e religioso. Vamos parar de ser um povo que está vivendo de aparência, de encenação. Está lá na frente da igreja, está debruçado, está fazendo pose, está encenando e deita no chão e põe a cabeça no chão. Mas em casa, não desce uma lágrima. Não há um tempo de intimidade. Então hoje existe muito isso. E eu sei que vocês não são assim. Porque se vocês acordam esse horário para estar aqui buscando o Senhor, é porque vocês já romperam. Vocês não estão aqui por causa de mim, mas vocês estão aqui por causa de alimento. O espírito de vocês está com fome. Você não jamais acordou por causa de mim, você acordou por causa de Cristo. E você acordou para... Tem muitos aqui que só vieram para a live, mas a maioria já passaram na oração da madrugada. E você nunca veio por mim, você veio por causa da presença. Porque o teu espírito tem tanta fome. Mas hoje, a sua fome não é saciada, mas em qualquer nível. Porque você consagrou tanto que agora você precisa de picanha espiritual. De alimento. Amém? Ok, então nós encerramos aqui essa palavra. E eu quero trazer uma palavra rapidinha para você. Que chama o poder da confissão. Nós estamos falando de cura interior. E dentro de libertação, cura interior, qualquer tipo de pecado que você esteja atrelado, se você guarda isso e acha assim, uma hora Deus me cura, todo pecado precisa ser confessado. Amém? Abra comigo em Tiago, capítulo 5, verso de número 16, que diz assim: confessem, pois, os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Vamos ler outro. 1 de João, capítulo 1, verso 19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Amém? Apóstolo, mas tem coisa que eu nunca falei pra ninguém e nunca vou falar. Então você nunca vai ser perdoado. E o diabo registrou, ele sabe o que aconteceu. Ele vai apontar uma arma pra sua cabeça todo dia pra te acusar. Porque você ainda não tirou pra fora, certo? Então, a confissão, ela é uma arma espiritual que ela quebra as cadeias, ela cura a ferida, ela faz com que habilite a unção de que despedaça o jugo sobre a sua vida. Mas primeiro você precisa confessar, falar. Agora no reset, 1 de João, capítulo 1, verso 9. Agora no reset, dentro dessa fase agora, nós temos a tarefa que é uma confissão, através de perguntas. O Espírito Santo está ali com você, dentro daquela dinâmica. E aí você vai ter que responder aquela pergunta para o Espírito Santo. E vocês vão ter uma cura profunda, porque vocês vão tirar para fora coisas que vocês nunca conseguiram tirar, até mesmo para um líder, para um discipulador. Queridos, o ideal é você confessar para o Espírito Santo, porque ele já está apto ali para te curar. Amém? Vocês que são alunos do Reset, vocês vão confessar para o Espírito Santo. Mas é muito bom nós termos o quê? Um irmão da fé, alguém. Mas é alguém que não vai te julgar, é alguém que não vai te condenar. Então, muito cuidado para quem você abre o teu coração. Se você não confia plenamente em alguém perto de você, confessa para o Espírito Santo, ele é seu melhor amigo. Amém? Então, a confissão, ela é uma arma espiritual, que ela quebra as cadeias, cura as feridas, liberta a alma de opressões espirituais. Então, a nossa confissão nos tira da estagnação. A nossa confissão, ela é poderosa para libertação acontecer de forma genuína. O fluxo da cura do Senhor vir de forma sobrenatural. Agora, o que é confissão? É o reconhecimento, é uma declaração, tá? De pecados diante de Deus. Como que pode acontecer essa confissão? Ela pode acontecer escrito, você também está confessando. E às vezes você flui melhor escrevendo do que falando. Só que essa tarefa que eu passei no Reset é verbal. Porque o Espírito Santo ali está, você está debaixo da atmosfera. Porque se você não tivesse um passo a passo como tem ali, talvez eu falaria assim, escreve. Mas ali tem as perguntas que vão expor a sua ferida. Certo? Então, a confissão, ela pode ser verbal ou escrita. Tá?
E a confissão, ela dá o quê? Abertura do coração diante, né? Diante de Deus, para Ele nos curar. Nós também podemos fazer o quê? Uma confissão para outra pessoa. Então, essa confissão em carta, em escrita ou verbal, pode ser diretamente para Deus, ou pode ser para um irmão em Cristo, um pastor, um líder, que ao te escutar, ele vai orar por você e ele vai te dar uma palavra de sabedoria. Amém? Mas muito cuidado para quem você abre o seu coração. Porque se você abrir para um coração, para uma pessoa que não tem maturidade espiritual, não está debaixo da mesma visão, essa pessoa pode não entender a sua necessidade, tá? E o cativeiro a qual você se encontra. Proclamação profética da palavra, trazendo à existência a verdade de Deus. Nós podemos, queridos, trazer uma palavra profética para poder extrair do nosso coração as nossas feridas. Os salmistas falavam muito da sua alma, né? O salmista Davi. Então, confessar a Deus é falar: Deus, sabe essa ferida aqui que vive tampada? Eu vou destampar agora. Olha o cheiro dela como tá ruim. Olha o tanto que ela tá infeccionada, Jesus. Os demônios têm se alimentado do cheiro dessa ferida. Mas Jesus, eu já tentei de tudo, em todos os lugares, essa ferida não cura. Mas eu sei que você, Jesus, tem o bálsamo. Então, Jesus, cura essa ferida. Me trata, me cura. E é só assim que vive uma cura interior. É só assim que nós somos libertos. A libertação, queridos, ela só acontece quando você confessa um vício. Quando você confessa que foi abusado. Jesus, eu fui abusada. Jesus, eu fui abusado. Jesus, eu tenho que sair desse cativeiro. Ninguém sabe. Aquilo que ninguém sabe, você nunca contou para ninguém, está sendo uma prisão dentro de você. Está sendo um câncer dentro da tua alma. E o pior de tudo isso é que essa dor, quanto mais inflamada, ela pode se tornar uma doença física. Porque a inflamação da alma faz com que se projete uma dor tão grande para o corpo. Há uma pancada no corpo todo dia acontecendo. Se é corpo, alma e espírito. Então a alma está doendo. Está toda hora machucando o corpo. Aí machuca tanto que essas células começam a ficar debaixo de uma opressão. Tristeza, raiva, angústia, dor. Câncer aparece, nódulo aparece, doenças autoimunes aparecem. Amém? Quantos testemunhos de cura está chegando para nós por causa do posicionamento alimentar? Queridos, tem coisa que é espiritual, Deus tem que destronar para você viver a cura. Mas tem coisas que para você viver a cura, você tem que começar a se alinhar, principalmente na alimentação, que é o que nós estamos fazendo. Amém? Então, toda ferida escondida tem que ser exposta à luz da verdade de Cristo. Então, se você sente que tem uma ferida com Deus Pai, você precisa abrir isso. E ali, você que é meu aluno do Reset, é obrigatório fazer todas as tarefas. Talvez você fale assim: eu já resolvi esse problema com meu pai. Faz de novo, porque talvez tenha alguma coisinha ali. E essa coisinha pequenininha que você não estava vendo, pode estar desencadeando, trazendo resquícios, inflamações para outras áreas. Tipos de confissão, tá? Nós temos confissão de pecados ao próprio Deus, diretamente a Deus, tá? Ou seja, nós estamos confessando ao Espírito Santo, confessando a Deus, abrindo, né, com Ele. Nós temos a confissão profética, que nós declaramos com a boca e a fé em Cristo, né, para trazer a salvação. Nós podemos pegar um versículo da Bíblia que fala do pecado e declarar ali como: Senhor, eu declaro isso aqui, Senhor Deus, como uma voz profética, Pai, daquilo que a minha alma quer falar. Confissão da palavra, afirmar as promessas, anulando as mentiras de Satanás, certo? Nós temos a confissão, né, para um líder, para alguém que ele está ali representando, né, alguém que vai estar orando por nós, que vai estar nos entendendo e vai estar orando, apresentando Deus. Nós apresentamos agora cada ferida, cada vício, Então, queridos, nós, antes de confessar com alguém, pergunte para Jesus se realmente é essa pessoa. Mas a margem de segurança que eu quero te dar é o Espírito Santo. Ali não haverá problema. E o Espírito Santo, ele já ministra o bálsamo da cura sobre você. Então, a confissão, ela é muito poderosa. Por exemplo, você está com um pensamento contrário contra um amigo seu e você não entende porque você está com aquele pensamento. Ele não fez nada para você. Você vai lá e fala assim: meu amigo, eu acho que o diabo está me oprimindo, ele tem colocado uns pensamentos na minha cabeça contra você. Mas você não fez nada para mim e eu te amo tanto.
Aí seu amigo vai falar assim, nossa, e sabia que o diabo também está fazendo isso na minha vida contra você? Então, meu irmão, vamos se abraçar aqui, vamos declarar que o diabo não vai nos afastar, porque eu tenho te afiado e você tem me afiado para Cristo. Então, o poder da confissão quebra até uma estratégia de Satanás de te separar de uma pessoa que é bênção. Muitas vezes te tirar do ministério. Pastora, eu tô com um pensamento contra a senhora. Tenho pensado que a senhora não é a mulher de Deus. Me perdoa, pastor, eu tô vindo aqui contar isso pra senhora porque eu sei que talvez o diabo quer me afastar daqui. Pensei até umas 3 vezes em não participar mais dessa igreja. A pastora vai te abraçar. Por que eu tô falando isso pra você? Porque quando eu comecei meu ministério, o Espírito Santo pediu pra mim falar isso pro povo que eu tava ganhando pra Jesus. Que o diabo ia tentar falar contra a minha vida. Certo? Então, o poder da confissão é quebrar não só as grades de uma alma presa ou de uma pessoa que está ferida, mas de toda a arma forjada de Satanás. Amém? Glória a Jesus. Então, muitos, por que eu estou feliz? Porque o reset é para todos, é para pastor, é para apóstolo. E todos nós, principalmente nós que estamos no altar, precisamos de libertação de tempo em tempo. Só que o orgulho não deixa um pastor ir num treinamento de libertação. O orgulho de ser pastor. Não, eu já sou líder. Eu não posso ter pecado, eu não posso ter ferida. E o reset é uma ferramenta poderosa que qualquer pastor pode viver essa libertação, pode se posicionar. Então eu creio que há muitos líderes que oprimem suas igrejas porque não são libertos, não são curados. Às vezes são rejeitados ministerialmente em alguma fase e acabam rejeitando seus próprios membros. Um pastor, querido, ele só vai ser genuíno quando ele for tratado. Ele só vai deixar o povo dele viver em liberdade quando ele viver em liberdade. Porque enquanto ele for cativo à religiosidade, ele deixa todo mundo cativo. Infelizmente. E eu creio que essa nação precisa, os líderes dessa nação, muitos, não todos, precisam de cura. Eu vou falar para você de tempo em tempo. Eu fiz o primeiro reset e Deus me curou. Eu achei uma ferida de infância que eu precisava ser curada. Mas que para mim estava tudo certo. E eu sou aqui humilde para falar para você que tempo em tempo eu faço um mapeamento espiritual comigo para mim ver se está tudo bem. Porque eu posso ter vacilado, eu posso ter mirado, eu posso ter me ofendido com alguém, eu posso estar com falta de perdão em alguma área para alguém. E eu não quero entrar nesse lugar. Eu não quero que nada venha se tornar um câncer emocional para daqui a pouco eu estar doente no meu corpo. Porque toda ferida na alma vai trazer uma doença para o seu corpo, querendo ou não querendo. Eu quero que você entenda isso. Então, hoje o orgulho impede essas pessoas de confessar, né? Muitos têm escondido por causa do julgamento. Eu sou pastor, eu sou líder do louvor, mas como que as pessoas vão me ver? Às vezes até chega um ministro de libertação, mas você não vai lá na frente quando chama. Porque você tem vergonha, porque o que o pastor vai pensar de mim? Veio aqui um ministro de libertação, tá? Sim, gente, hoje é o último dia do suco do primeiro ciclo. Amanhã já começa o outro suco, tá? Eu vou pôr no grupo para vocês mais tarde qual que são os ingredientes do terceiro ciclo, tá? Certinho, ok? É que eu tô sem meu notebook, mas eu tenho no celular, porque já tá no PDF. E aí depois eu vou colocar para vocês o do quarto ciclo, só que tá lá tá no meu notebook, tá? Talvez eu coloque amanhã do quarto ciclo, mas hoje eu coloco do terceiro para vocês. Do segundo vocês já têm. Então isso mantém o quê? Cadeias de culpa, de vício, de trauma. Por que vocês vivem um avivamento na Global Fire? Porque eu sou livre, não vou oprimir ninguém. E outra coisa, eu não vou deixar você dependente emocional de mim ou do ministério. Mas eu vou te levar a conhecer Jesus com as ferramentas espirituais. Aqui nós não temos doutrina de roupa, de saião, de cabelão, de terno e de não sei o que, não. Aqui a nossa pegada é outra, é consagração. E quem não aguenta pede para sair mesmo. Amém? Quem não aguenta pede para sair mesmo. Porque, queridos, é um aceleramento muito grande. E se o kairós do teu espírito não consegue acompanhar, você se sente num lugar o quê? De inferioridade. E de verdade, você precisa ir para um ministério talvez mais tranquilo, mais Nutella, mais tipo assim, que às vezes passa a mão na tua cabeça. Mas de verdade, se você quer viver o seu chamado e ativar o seu propósito, você vai falar, Deus, me esmaga, me passa na prensa. Me passa na prensa. A Global Fire é um ministério
para você crescer e viver seu chamado, sair do vitimismo e falar, eu que vou orar. Deus me deu autoridade, por que eu vou terceirizar um negócio que é para mim fazer? Mas esses pastores, muitos deles têm falado, não, você não pode ungir sua casa, é só eu que posso ir lá. Então ele é a quarta pessoa da Trindade. Ele é o Cristo na terra. Mas você não tem autoridade em nome de Cristo? Você não aceitou Jesus? Então tem hoje pastores castrando homens e mulheres de Deus, impedindo eles de se tornarem autoridade sobre suas casas, sobre suas vidas. E aí tem gente que só vai consagrar a casa quando o pastor puder, e talvez só daqui 3 meses. Que cativeiro é esse, meu irmão? Tem pastor que fala, não, você não pode ungir com óleo, porque isso aí é só... Que cativeiro é esse? Ser livre em Cristo. Não, você não pode tomar, você só pode tomar ceia aqui. Meu Deus, que cativeiro. Você não pode celebrar Cristo na tua casa? Você só pode celebrar Cristo em um lugar de 4 paredes? Que cativeiro é esse? Você está preso, você não percebeu? Querido, se os meus membros falarem assim, apóstolo, nós estamos indo na conferência, você nem precisa me avisar, você vai, faz o que você quiser. Se você está indo buscar Jesus, você vai em conferência, você vai onde você quiser, porque eu vou aonde eu quero buscar o Senhor. Independente de denominação, ou, queridos, eu sou faminta por Deus. E eu não vou impedir ninguém de viver algo novo, que talvez o meu ministério não está proporcionando naquele tempo. E se tem uma conferência, se tem ali um evento, um seminário que vai te deixar mais avivado, vá. É a minha mentalidade. Você sabe por quê? Porque muitos pastores não deixam você ir na conferência do ciclano do fulano, porque ele não quer que você gaste o seu dinheiro e talvez oferte menos o mês que vem. Ele quer que você gaste o dinheiro só nos eventos da própria igreja. E você em outro evento, é você gastar dinheiro lá, que ele quer que você gaste aqui na igreja. E muitos não deixam você ir, não é nem por ciúme ministerial, é para você não ir levar uma semente que era para você dar ali. E muitos, o pensamento está nisso. Me perdoa falar a verdade. Mas o Senhor, nesses dias, Ele vai tirar muita gente de cativeiro. E de todos os cativeiros. De todos os cativeiros. Será que você é livre mesmo em Cristo? Com um pastor que decide o que você faz ou deixa de fazer? Aonde você vai ou aonde você deixa de ir? Será mesmo que você é liberto em Cristo? Será mesmo que você tem autonomia sobre a tua vida? Ou você está num cativeiro disfarçado de presença, de religião? Hein? Fala para mim. Lema que anda sola. Na verdade, você está preso, meu irmão. Eu sou livre em Cristo. E todo mundo que está debaixo do meu ministério vai ser livre também. Vai viver das promessas do Senhor. Se o fogo está descendo ali, por que eu não vou lá? Não, não pode, porque é outra denominação. Isso é traição. Traição do quê? Traição de viver um mover aqui, um mover lá, mas não é o mesmo Cristo, não é o mesmo Espírito Santo, não é um só batismo? Então, você querendo... E o pastor que fala isso, ele está querendo dizer que talvez só a igreja dele salva. Queridos, vou falar uma coisa para você. O que segura um cristão dentro da igreja nunca foi doutrina. É alimento. Se na tua igreja tem alimento, tem um fogo genuíno, você não troca. Na verdade, você se torna uma samaritana. Você tem que ir na minha igreja. Você não está entendendo? Lá é coisa de louco. E aí você faz uma campanha tão gigante que a pessoa fala, eu preciso ir, porque essa pessoa não para. Mas quando a sua igreja não tem fogo, você não chama ninguém. Porque você sabe que um culto, ou os cultos, não tem fogo e não vai trazer um impacto na vida daquela pessoa. Mas quando você vai para um lugar de fogo, meu irmão, não tem como você ficar. Então, o que eu quero dizer para você? Viva Cristo. Independente, aqui ou ali, seja livre para viver Cristo, para manifestar a presença. Aleluia. O Senhor está nos chamando para ser genuínos e viver por um só Cristo, um só reino. Eu vivo por um reino. Nós ceiamos na madrugada, interdenominacional, tem gente que é batista, tem gente que é... Só que talvez na tua igreja você não encontra um povo avivado que ora, talvez na sua igreja não tem vida de oração. Mas você ama a tua igreja. E eu respeito isso. E a minha intenção não é que você se torne membro do nosso ministério, mas é que você seja avivado para impactar o teu ministério. E se eu conseguir fazer isso, eu já cumpri a minha missão, que é avivamento. Dentro ou fora. No âmbito denominacional. Porque antes de denominação há um só reino. E nós todos somos filhos de Deus. Mas
uma das maiores prisões hoje do cristão é a religiosidade. É um pastor que não te deixa ir num lugar porque você não pode buscar Deus em outro lugar. Isso é cativeiro. Você saiu das garras de Satanás e você entrou debaixo das garras de um pastor, que ele está impedindo o teu avanço, o teu crescimento espiritual. Se você está com vontade de ir em um outro lugar buscar, é porque talvez você não está tendo alimento suficiente dentro daquele lugar. O que mantém uma pessoa dentro da igreja não é a cerca, não são as doutrinas, não são as regras, é o alimento. O que mantém a ovelha no pasto é alimento. Nunca foi cerca. Pegaram a visão ou não? Então, mergulhe no Senhor, amém? Queridos, que Deus possa abençoar vocês. Eu convoco vocês para a oração da madrugada. Gente, a atmosfera dessa madrugada foi tremenda, tá? A atmosfera da madrugada que vem, que é sobre ferida com o Pai. Você não está entendendo o que vai acontecer na próxima madrugada. Eu te espero. Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amém? E até às 2h45.